Continuando então com os nossos modelos da simulação em eventos discretos, vamos agora trabalhar com um modelo, ele é um pouco mais longo, que é o layout funcional, no qual vamos ter uma fábrica com dois processos produtivos aos quais os nossos operadores levam a nossa peça para cada um deles, como se fossem células produtivas ou setores, postos de trabalho. Cada tipo de produto poderia passar por um dessas nossas máquinas e vamos lidar com ele. A princípio, aparenta ser um modelo bem grande, igual vocês estão vendo na imagem, com diversos fluxos de processo. Contudo, boa parte dele é repetido, então o que se faz para um se faz para o outro também. Então fica tranquilo da gente também copiar e colar o nosso modelo. Mas vamos lá trabalhar neste layout. A ideia inicial, então, é simular uma empresa no qual ela faz um torneamento de peças com dois tipos de peça em si. A primeira peça passa pela máquina 1 em máquina 2 e a segunda peça, máquina 2 em máquina 1. Então temos aqui duas peças que passam por duas células produtivas, dois setores, duas estações de trabalho. Cada uma das peças tem que passar pelas máquinas e cada uma delas tem um tempo distinto. E só um operador que movimenta para a fila antes de cada máquina e abastece cada uma delas, para sair posteriormente do processo produtivo. Esse nosso modelo nós iremos também simular em 2D e 3D ele, para verificar como que ele flui, como que a gente insere todos esses elementos dentro do nosso NLogic. Aqui com duas peças passando por dois modelos. É um pouco diferente do modelo da padaria que nós já fizemos, no qual a gente tinha lá um if then else. Se fosse peça 1 ia para um lado, se fosse peça 2 ia para o outro. Daria para fazer nesse mesmo formato, só que aqui para diferenciar estaremos trabalhando com dois fluxos mesmo dentro do NLogic, duas construções, um para a peça 1 e outro para a peça 2. Esse modelo é baseado no professor Francisco Soares Pais, no qual temos também no YouTube os vídeos dele. E abaixo na descrição do vídeo vocês também podem clicar e ir para o canal deste professor. Vamos começar então abrindo o nosso NLogic. Começando então o nosso modelo dentro do NLogic, abrimos ele, no caso ele não tem nada em aberto, nenhum outro projeto. Caso tenha algum projeto em aberto é só fechá-lo. Lembrando, o NLogic permite ter vários projetos simultâneos. Começando então, vamos aqui em New Model e vamos colocar aqui o layout funcional. Este nosso layout funcional, por hora, vai ter o tempo em segundos. Futuramente, se necessário, a gente altera este tempo. Clicando aqui em Finish, ele cria o nosso layout com já algumas considerações na arquitetura do projeto. Ele já cria a área principal, já cria a simulação, já cria a otimização e o banco de dados. No caso, então, vamos iniciar o nosso modelo aqui dentro do layout principal. Este modelo nós vamos utilizar escala. Dentro do nosso ciclo de aprendizagem, esse é o primeiro que a gente lida com essa escala bem mais precisa. Então vamos começar trabalhando com a nossa escala. Dentro do layout principal, nós vamos subir um pouquinho e aqui em cima temos a escala do nosso processo. No caso, nossa escala está dizendo que cada pedaço deste tamanho tem, cada 10 pixels tem 1 metro, e aqui a gente tem 10 metros representados por essa escala. Clicando aqui na escala, nós vamos alterar. Vamos colocar uma escala específica, no qual cada 50 pixels vai representar 1 metro. O que isso significa? Este tamanhozinho aqui de um quadrinho, nessa primeira visão, representa 1 metro. Lógico, se eu aproximar, altera os quadrinhos. Mas temos aqui 50 pixels, 50 quadradinhos, representando 1 metro numa escala real. Então vamos trabalhar bem bonitinho em cima de uma escala, para demonstrar também que a simulação pode ser feita neste formato de escala perfeita. Após colocar essa escala, nós vamos colocar o chão de fábrica. Para colocar esse chão de fábrica, vamos vir aqui em Presentation e vai colocar um retângulo qualquer. Puxando este retângulo, nós vamos colocar ele por aqui
e vamos colocar ele com tamanho 50 por 50. Já tem aqui 50 por 50. A altura dele, vamos colocar 450. Desculpa, a largura. E a altura, 250. Não quis digitar. Isso. E além disso, vamos reduzir a altura deste retângulo. Ele vira um paralelepípedo dentro do nosso NLogic. Vamos colocar só 0,5 metro de altura, só para ter um piso um pouquinho maior do que a altura de um chão zerado. Como coloração dele, nós vamos colocar uma textura qualquer, por exemplo, a textura Snow, só para ter aqui uma textura de chão. Com isso, então, temos aqui um retângulo no qual ele tem 450 pixels por 250 pixels. Transformando em metro, lembrando, cada quadrado desse tem 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros por 5 metros de altura. Esta vai ser a nossa base, o chão da nossa fábrica. É a ideia nossa de colocar todo o processo produtivo aqui dentro deste retângulo. Após isso, nós vamos demarcar os espaços de trabalho com o corredor. Vamos deixar um corredor de 1 metro, aqui bem no meio, e vamos fazer duas áreas de trabalho, também em formato de retângulo. Então, puxando aqui o retângulo, vamos inseri-lo um por cima do outro, também 9 metros, só que por 2 de altura. Este retângulo vou deixar sem cor interna, porém a cor da linha dele vou deixar azul. Vou colocar 3 pontos aqui para ficar um pouquinho mais grosso essa linha. E aqui vai ser a nossa área de trabalho. Caso queira deixar com alguma cor específica e alterar, por exemplo, a transparência, também é possível. Por exemplo, quero deixar a cor branca interno e eu venho aqui nas opções de cor, outras cores, e posso colocar uma transparência máxima, que também daria certo como se não tivesse nada por dentro. Mas vou deixar sem cor aqui dentro, apenas com a cor nossa do lado de fora do retângulo. Vou fazer o mesmo para a segunda área. Vou clicar e segurar com o botão Ctrl ou Ctrl+C, Ctrl+V para criar esta segunda área nossa de trabalho. Também sem fundo ou com cor transparente aqui dentro. Então, com isso, temos duas áreas de trabalho. Vamos só fazer mais uma divisão, que vai ser a divisão de onde vai ficar o maquinário. Novamente, vou fazer a mesma estrutura. Vou copiar e colar ou arrastar com o Ctrl apertado e vou reduzir essa área de máquina só para um trecho aqui de 4 metros. Então esta vai ser a área que vai ficar a máquina na parte de cima do layout. Vou copiar e colar e vai ter aqui a mesma área, só que na parte de baixo do layout, para a segunda máquina, no tamanho 2 por 4, 2 por 4 metros. E as áreas maiores serão o nosso estoque. Poderíamos ter criado de diversas formas este nosso layout, mas decidimos fazer nesse formato. Além disso, para ficar bonitinho, a nossa área de corredor, eu vou criar um novo retângulo com tamanho de 1 metro por 9, aqui bem certinho na área do corredor, e vou colocá-lo com a cor amarela, que é a cor padrão de corredores. E vou deixar sem cor de linha para ficar bonitinho aqui o nosso corredor. Essa vai ser a área de deslocamento, tanto de peças quanto de pessoas. Com isso, já temos o nosso layout pronto da empresa. Vou fazer aqui ao lado o layout da saída e da entrada dos materiais, na mesma formatação. Vou até aproveitar e copiar e colar os retângulos que já estão na nossa formatação. Vou fazer isso com o maior, se bem que ele vai ficar feio, mas vamos fazer aqui. E vou deixar uma área aqui na entrada do nosso processo. Uma área 3 por 2, alterando aqui para azul também, de 3 pontos. Só para ficar a marcação de chão. Essa vai ser a entrada dos nossos materiais futuramente. Vou fazer o mesmo para a saída desses materiais. Colando aqui, copiando e colando da mesma forma,
aqui do outro lado da nossa empresa. Então, entrada dos produtos, saída do produto acabado. Entrada de matéria-prima, saindo de produto acabado. Então, com isso, fizemos a planta baixa da nossa empresa. Poderia fazer no CAD, no PowerPoint, em algum arquivo de imagem, salvar e colar? Sim, nós já fizemos isso em outros modelos. Então, também daria certo encaixar aqui uma imagem do nosso arquivo. Lembrando que essa imagem tem que ser um arquivo PNG ou JPEG. Mas aqui decidimos criar os nossos retângulos dentro do nosso layout principal. Após isso, vamos só colocá-lo na área de visualização, ele ficou um pouquinho fora. Lembrando, este retângulo é a área de visualização da simulação. Vamos só chegá-lo aqui um pouquinho para a visualização completa do nosso layout. Aproximando, a gente chega novamente. Para reduzir ou aumentar o zoom, temos aqui a opção do zoom, ou se não, segurando o botão Ctrl e a rodinha do mouse, também dá certo da gente visualizar, aumentando ou reduzindo o zoom do nosso processo. Bom, com o nosso layout construído, vamos agora para o fluxo de processo principal. Vamos lá para a próxima etapa do nosso modelo. Começando então, vamos iniciar o nosso modelo construindo o primeiro local. No primeiro local nosso, que vai ser esse primeiro quadrado à esquerda acima, a gente vai colocar um retângulo de nó. Para fazer isso, podemos vir aqui em modelagem de processos ou podemos vir em Space Markup. Nas duas opções tem a configuração de Space Markup aqui dos retângulos de nó, tanto aqui quanto aqui também na biblioteca de modelagem de processo. Pegando e arrastando o nosso nó de retângulo, vou inseri-lo bem em cima desta primeira área, que vai ser a fila. Vou chamá-lo de nó da fila da operação 1. Vou chamar só de OP1 para ficar um pouquinho menor o tamanho. Que vai ser o nó que vai ficar a fila das peças para depois virem para a primeira operação, que é aqui nesse lado direito. Para que as peças fiquem organizadas, em vez de ser um layout randômico, eu vou colocar os attractors. E vou colocar 6 por 2. Vou colocar aqui em grid, que fica mais fácil da gente lidar. 6 por 2. E com isso aparecem 6 attractors por 2 aqui em filinha. Cada peça que ficar na fila vai se encaixar em cima de cada um desses attractors, que nada mais são do que ímãs, vamos assim simplificar. Na segunda área, vamos criar outro nó de retângulo, que não vai ser mais o da fila, esse daqui vai ser o de operação real. Então, vou chamar de nó da operação 1. Temos o nó da fila e agora temos o nó da operação. Com o nó da operação, vamos manter randômico, depois vamos inserir o maquinário aqui para trabalhar. Vou fazer a mesma estrutura na parte de baixo, só que invertido. Vou colocar aqui embaixo a nossa fila, do lado direito, e do lado esquerdo o nosso maquinário. Então, mesmo processo. Clico, seguro e arrasto o retângulo de nó. Vou colocar aqui exatamente do tamanho. Esse daqui vai ser o nó da fila da operação 2. Também vamos ter um grid 6 por 2. Aqui também todos eles bonitinhos. E por fim, o outro retângulo de nó aqui para a gente, que vai ser o nó realmente da operação 2, que vai acontecer neste lugar. Com o Space Markup, nós estamos criando a animação 2D, os locais no qual vão aparecer os nossos materiais, recursos, agentes, tudo que acontecer no modelo acontecerão nestes nós. Por fim, vamos criar os últimos dois. Puxando novamente o retângulo aqui para a primeira área. Esta primeira área nós vamos chamar de nó de chegada. E ela não, além de ser randômica, a gente vai colocar os attractors com 10 de tamanho. Então, 10 attractors aqui, caberão 10 unidades nesta área. No caso,
poderíamos criar quantas posições a gente quisesse. Mas vamos criar aqui com 10, que é o nosso padrão aqui dentro do modelinho. Na segunda área, a mesma coisa. Arrastamos aqui o nó de retângulo. Vai ser o nosso nó saída, lembrando, sem cedilha nem acento. Também com 10 attractors. Então, todas as peças que saírem vão se encaixar aqui em cima desses ímãs, que são os attractors do AnyLogic. Por fim, vou criar aqui no meio um outro retângulo, um nó de retângulo, bem no meio, que vai ser a área no qual o nosso funcionário futuramente vai descansar. Então, vai ser aqui o nó de descanso. Esse nó de descanso, como teremos dois funcionários no modelo, vou colocar dois attractors aqui para eles. Cada um vai ficar em um desses pontinhos. Futuramente, a gente vai inserir o funcionário e ele descansará enquanto não tem processo produtivo, bem aqui no meio. Vai ficar aqui parado aguardando alguma atividade. Após isso, nós vamos agora criar o caminho, que vai passar da entrada para cada um dos processos e depois para a saída. Começando o caminho, ele tem aqui o path. Lembrando, dentro do AnyLogic, os nossos elementos não pulam, eles seguem algum caminho dentro do objeto 2D. Eu posso clicar e arrastar o path, que ele faria aqui uma curva, ou se eu clicar duas vezes, ele me abre o formato gráfico do caminho. E é ele que eu vou estar trabalhando no momento. O primeiro caminho criado, eu vou clicar em cima aqui do nó de entrada e clico aqui na área de descanso. Notem que ficou um pontinho verde dizendo que está encaixado, ou seja, estão conectados os dois elementos. Se não ficar o pontinho verde, não se conecta e vai dar algum erro futuro. Então, cuidado com isso. Criei o primeiro caminho, vou criar aqui o segundo também, ligando da área de descanso até a área de saída. Com isso, já tenho aqui dois caminhos na nossa rota principal. Além disso, deste caminho, do meio do meu corredor, eu vou ter a opção de ir para cima e ir para baixo, para a de fila ou para a área da operação 2. Então, de novo, clico duas vezes no path para abrir o modo gráfico, o modo de desenho livre. Clique em qualquer lugar aqui da nossa fila, do nosso caminho recém-criado, e ligo com a parte de cima. E notem que ele já cria aqui uma bifurcação possível. Meio que pontilhado, não sei se dá para enxergar por conta da configuração, mas já cria uma rota que o nosso operador pode ir para a esquerda bidirecional. Lembrando que todos os caminhos nossos estão aqui bidirecionais. Vou fazer o mesmo aqui do meio para o outro lado. Ficou bem feio, então já vou ligar aqui direto da nossa borda do círculo, criando como se fosse uma interseção de rua. Então aqui eu vou ter várias opções de percurso para os nossos operadores e nossas peças. Lembrando que tudo tem que estar conectado com essa bolinha verde. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Clico duas vezes no caminho, clico aqui em cima do caminho já construído, na parte de cima. Ele cria a bolinha para a gente. Clico em cima da bolinha e clico aqui na área de baixo para criar a segunda rota. E com isso tem as bifurcações do nosso percurso. Com as bifurcações prontas, todos os elementos 2D construídos, os nossos nós de posição, vamos, no próximo passo, criar o nosso operador, que irá pegar as peças e levar para cada um desses locais. Acompanhem comigo logo após o intervalinho. Continuando o nosso processo, vamos agora criar o recurso que é o nosso operador, que irá trabalhar com as nossas peças. Em vez de ser um agente type, a gente vai criar um agente puro. Logo, mais para frente, a gente explica a diferença entre eles. Para criar esse agente, vamos aqui na nossa aba de agente e vamos clicar e arrastar esse agente para o nosso layout principal. E ele irá participar deste layout. Então, por isso que a gente está criando aqui em formato de agente e não o agente type.
Clicando e arrastando aqui para o nosso layout, qualquer lugar que você desejar dele, vou colocar aqui em cima. Eu vou criar um agente simples para a gente estar trabalhando. Esse agente simples vai ser o nosso operador, então darei o nome para ele e ele será criado do zero. Apertando o botão Next, ele me pergunta qual que é a figura desse operador. E eu vou colocar aqui o Worker. Notem que a construção é bem parecida com a agente Type, só que aqui eu quero que ele participe realmente aqui do nosso objeto. Os outros também participam, tem pequenas diferenças que aos pouquinhos a gente vai lidando. No caso, este operador ele não vai ter parâmetros, então já vou finalizá-lo. Ao finalizar o nosso operador, ele é criado e fica aqui no nosso ambiente. Ele iria aparecer a partir daqui, caso não colocasse nenhuma regra, nenhuma programação, mas iremos colocar daqui a pouquinho cada uma delas. Clicando duas vezes aqui nessa bolinha do operador, ele me abre a aba do operador, igual já estávamos acostumados até o momento com o agente Type, só que ele abria automaticamente essa aba. O operador ele fica aqui bem no meio, no cruzamento 00, e temos ele neste local. No caso, por nosso ambiente ter escala, eu vou colocar o operador também com escala. Alterando a escala do operador, nós vamos vir aqui em cima, clicando na escala, e vamos fazer uma escala específica. Nessa escala específica, vou colocar que 50 pixels representam 1 metro, igual a gente fez lá no layout principal. E com isso, o tamanho do operador vai ficar padronizado com a escala do nosso layout. Então, tudo 50 pixels por metro. Pixel é cada quadradinho desse que a gente tem dentro do NLogic. Depois de criarmos o operador, temos que criar o conjunto de recursos no qual o operador está inserido. Para fazer isso, aqui na biblioteca de modelagem de processos, nós temos o Resource Pool, igual já construímos em vários outros modelos. Clico, seguro e arrasto o Resource Pool, vou colocar aqui bem no cantinho, porque esse modelo é um pouquinho grande de fluxo de processo, e vamos criar aqui o nosso Resource Pool de operador. Só escrever operador aqui na frente. A capacidade dele vai ser de 1 unidade, mas vamos alterar, em vez de ser um agente comum, o default do NLogic, vamos colocar o operador que acabamos de criar. Então, o operador que estará aqui dentro desse Resource Pool. Este operador nosso vai andar 0,5 metros por segundo. E ele irá iniciar lá no nosso nó de descanso, que criamos aqui no meio do processo produtivo. Então, com isso, vamos ter aqui no meio um operador por enquanto. Com isso, criamos o recurso operador. Agora, vamos criar o recurso das duas máquinas, a máquina da operação 1 e a máquina da operação 2. Colocando, então, puxando o Resource Pool, vou colocar a nossa máquina 1. E essa máquina 1 não vai se mexer, sempre vai ficar paradinha. Então, vou colocar aqui no tipo estático, ou seja, ela fica presa dentro do nosso ambiente. Como não criamos um agente para essa máquina e não vai precisar de início, vou manter o agente padrão do NLogic. Então, não vou criar nenhum tipo aqui para essa máquina. Porém, a máquina 1 vai ficar lá no nó da máquina 1, nó da operação 1 que a gente chamou. Então, ela vai ficar, toda vez que eu mandar para a máquina 1, vai vir aqui para esse retângulo que deixamos em cima. Vamos fazer o mesmo para a segunda máquina, só que ele vai ficar no retângulo da máquina 2. Então, outro Resource Pool vai ser o Resource Pool da máquina 2. Ela também vai ser estática e também iremos colocar no nó da máquina 2, nó da operação 2. Então, ela vai trabalhar aqui nesse nó da esquerda abaixo. Então, criamos agora o conjunto de recursos de máquinas. Por hora, essas máquinas estão unitárias. Talvez mais para frente a gente visualize se necessita de mais uma ou se uma realmente está de bom tamanho.
Após isso, vamos agora criar, no nosso próximo passo, as nossas peças que vão passar por essas máquinas. Então, depois do intervalinho, nós vamos criar mais um agente que vai ser as nossas peças, nossos produtos, o que irá passar por todo o processo produtivo. Fiquem com a gente e acompanhem após o intervalinho a criação desse novo agente. Continuando o nosso processo, depois que criamos o operador, que vai estar trabalhando aqui, está dentro do recurso operador, vamos agora criar nossa peça, nossa entidade que sofrerá a transformação ao longo do processo. Da mesma forma que criamos o operador, vamos vir aqui em agente e vamos criar um agente puro, chamado peça. Vou colocar ele aqui em cima para ir cabendo tudo. Como vai ter mais de uma peça, em vez de criar um agente simples, eu vou criar uma população de agentes. Então, clicando aqui em população, vamos criar em um novo tipo. E essa população a gente vai chamar de peça, lembrando sem o cedilha. Vamos criar do zero e vamos colocar sem imagem. Depois a gente insere a imagem desta peça. Clicando em Next, por hora a gente não vai colocar nenhum parâmetro. Apertando Finish, ele cria essa nossa peça aqui no nosso ambiente. Clicando duas vezes em peça, abre-se para a gente a nossa aba da peça. É um pouquinho diferente quando a gente cria o nosso agente tipo, que ele já abre automático. Quando a gente cria o agente puro, a gente tem que clicar duas vezes para abrir aqui a nossa peça. Novamente essa peça, vamos ajustar a escala dela. Então eu quero uma escala definida de 50 pixels por metro. Então fica aqui o tamanho exato da nossa peça. Essa peça eu vou desenhá-la aqui. Vai ser um retângulo, um paralelepípedo, um cubo, algo do gênero. Para fazer isso, vou vir aqui em Apresentação, Presentation, e vou puxar um retângulozinho, bem centralizado aqui no nosso ambiente. Este retângulo, eu vou colocá-lo em um tamanho padrão. Vou colocá-lo aqui em um tamanho, vamos pensar, um pouquinho menor. Vamos colocar como se fosse um quadradinho. Apenas para termos aqui este retângulo. Dentro dessa peça, agora vamos criar dois parâmetros. Este retângulo, que representa a nossa peça, terá o parâmetro de cor e um parâmetro de pedido, de ordem. O que são os parâmetros? São atributos que a nossa peça, a nossa entidade, o nosso agente peça, terá consigo, que podem variar ao longo da nossa simulação ou podem ser valores fixos. Para criar esse parâmetro, voltamos aqui no agente e vamos aqui em Parameter. Clico, seguro e arrasto e primeiramente vou criar um parâmetro chamado FillColor. Esse parâmetro vai alterar a cor desse quadradinho ao longo da simulação. Como eu quero que seja um parâmetro de cor, o NLogic já tem esse tipo aqui pré-definido para facilitar um pouquinho nossa vida, que é o tipo Color. Ele não é uma string, não é uma taxa, não é número inteiro, mas sim representará uma cor. Então estaremos aqui colocando um tipo Color para ele. Nosso segundo parâmetro será o parâmetro do pedido. Quando eu executar um pedido dessa peça, ela começa a produzir. Vou chamar então aqui de Order. Ordem fica melhor. Aliás, essa ordem vai ser a numeração do nosso pedido. Vai aparecer o número 1, 2, 3, 4 aqui dentro da nossa caixinha, de acordo com o nosso pedido. Por aparecer uma numeração do pedido, eu vou colocar somente tipo inteiro, para simplificar o processamento de máquina. Então temos aqui dois parâmetros referentes à peça, que vai ser representada por essa caixinha nossa. Para que essa caixinha funcione, a gente vai clicar em cima dela e a cor da caixinha não vai ser branca mais. A cor da caixinha vai ser de acordo com esse parâmetro chamado FillColor. Então eu altero de um editor de valor para um valor dinâmico.
só clicar aqui em Dynamic Value. Em vez de ser um valor específico, vai ser conforme o fill color que criamos agora há pouco. Começo a escrever, aperto Ctrl espaço no teclado e ele me abre as opções. E no nosso caso eu quero o parâmetro fill color. Se eu souber escrever exatamente do jeito que a gente colocou aqui o título do nosso fill color, também poderia ir diretamente nele. Então, a partir de agora, a cor deste retângulo será definida pelo parâmetro fill color. Segundo elemento nosso, a order, vai ser a numeração da peça. Para que essa peça tenha número, eu vou vir aqui em Presentation, apresentação, e vou encontrar o texto. Está aqui, Text. Clico, seguro e arrasto o texto para dentro da nossa caixinha branca. E este texto, que vai ter o nome de texto, ele, em vez de ser um texto qualquer, a gente vai trocar ele para um valor dinâmico também. Então, clico aqui para esse valor dinâmico e vai ser igual a nosso parâmetro order, que é o parâmetro que criamos agora há pouco de número inteiro. Então, o número dessa peça vai ficar aparecendo aqui ao longo do processo. Em vez de ser um texto escrito, eu escrever 1, 2, 3, vou programar para que esse texto apareça automaticamente em cada peça que entre no nosso modelo. Após esses dois parâmetros que caracterizam a apresentação da peça, a cor dela e a numeração, nós vamos colocar outros três parâmetros. Parâmetros de tempo, o tempo que essa peça demora na operação 1 e o tempo que ela demora na operação 2. E teremos um parâmetro de tipo, se é peça tipo 1 ou peça tipo 2. Então, novamente, vamos aqui na aba Agente e novamente vamos puxar os parâmetros. Este terceiro parâmetro vai ser o parâmetro tempo da operação 1, por exemplo. Os tempos são valores reais, tem vírgula, é um tempo corrido. Então, vou manter aqui no tipo double. Segundo parâmetro nosso, clico, seguro e arrasto, será o tempo da operação 2, que também será do tipo double. E, por fim, o último vai ser o nosso tipo, que é o tipo de peça, se é peça tipo 1 ou peça tipo 2. Lembrando, peça tipo 1 vai seguir uma sequência, peça tipo 2 vai seguir outra sequência. Como só é peça tipo 1 ou tipo 2, em vez de ser double, eu vou colocar como número inteiro, não tem vírgula. Essa diferença de tipo facilita o processamento de máquina. Então, de acordo com o seu processador, vai ter algumas limitações na memória RAM dele. Colocando, então, todos os nossos parâmetros da peça, ela ficou criada com diversas configurações. A partir de agora, vamos iniciar o fluxo do processo da empresa. Já criamos o nosso operador, já criamos a nossa peça, que vai ser processada ao longo do percurso, e já criamos os recursos de máquina, que vão estar aqui cada qual no seu lugar. Então, com todos esses elementos criados, agora podemos começar o nosso processo produtivo. Depois do intervalinho, a gente continua. Vamos lá, pessoal! Iniciando então nosso processo produtivo, a primeira coisa que eu vou criar aqui dentro do layout principal do main é uma variável que vai contar o número da peça. Eu quero saber, apareça durante a animação, melhor dizendo, quero que apareça a numeração da peça, que criamos aqui dentro de peça este parâmetro de ordem. Então vai aparecer aqui no textinho qual a ordem dessa peça. Para que isso seja calculado, aqui ainda dentro de agente, nós vamos puxar uma variável. E essa variável vai contabilizar a numeração da peça. Vou chamar ela só de número mesmo. Vai ser o número da nossa peça. Essa variável, por ser 1, 2, 3, 4, números inteiros, eu vou trocar o tipo dela para numeração inteira. A partir desse número, ao longo do processo, eu vou imputar valor nele e depois eu vou ensinar que esse valor vai encaixar lá dentro do parâmetro ordem, que vai se encaixar na nossa figurinha.
Vamos agora construir o primeiro fluxo de processo. Vamos lá em modelagem de processos, aqui na nossa biblioteca padrão, e vou iniciar com a chegada da nossa peça. Então, puxo aqui o source para a nossa chegada. Ela vai chegar o agente peça para a gente. Vou alterar o nome desse source para chegada. Vou chamar de chegada 1 porque vai ter a chegada do produto 2 futuramente. Essa chegada ela não vai ser por uma taxa. Eu vou colocar a chegada por uma função de injeção, que depois eu vou criar um botão para injetar as peças no nosso modelo. O local que ele chega, a gente criou já, vai ser um nó, e esse nó vai ser o nosso nó de chegada. E a velocidade dessa peça vamos reduzir para 0,5 metros por minuto. Metros por segundo, desculpa. Além disso, já criamos o nosso agente peça, que é quem chega no nosso modelo. Então, criamos aqui a nossa chegada, que está chegando peça, aqui no nosso layout, na área que a gente chamou de nó de chegada. Só que ela vai chegar por uma função, e não por uma taxa, nem por intervalo de tempo. Então, só cuidado com essa injeção. Para criar essa injeção de valores, eu vou criar um botãozinho, que ao clicar nesse botão durante a animação, cria-se o pedido desta peça. Este botão de ação não está aqui na modelagem de processo, e sim aqui nos controles. Vamos criar então um button, que é um controle, aqui logo do ladinho da chegada. Então vou deixar como bottom normal. E o texto que vai aparecer aqui para a gente, que é esse label, vai ser insere 1. Aí o texto, sim, o título desse botão, realmente pode ter espaço. Quando eu clicar neste botão, eu quero que chegue a peça do tipo 1 aqui na chegada. Para fazer isso, vou criar uma ação. Como então que a gente vai criar? Quando eu clicar aqui, vai gerar uma ação no qual a chegada 1, que criamos agora há pouco, ela receberá, será injetado nela, então função inject, um total de uma unidade. Se eu colocar aqui 1, ou se deixar assim, ele entende que injeta uma unidade. E toda vez que eu clicar neste botão, o meu número aumentará uma unidade, a variável número. Então, a variável número recebe ela mesma, que tiver dentro dela, mais uma unidade. Poderia escrever nessa forma por extenso. Mas também, dentro do Java, nós temos a opção de só colocar a simbologia mais. Vou somando sempre mais uma unidade aqui dentro. Então, recebo ela mais uma unidade. Com isso, então, toda vez que clicarmos nesse botão Insere 1, entra uma unidade da nossa peça aqui na chegada e a nossa variável número recebe uma unidade a mais. Continuando o fluxo de processo, nós vamos criar ele por completo, para depois irmos caracterizando item a item, colocando as propriedades um por um. Então, começando. Depois que chega um material, a gente vai lá na biblioteca de modelagem e ele vai entrar nesta fila. Então, vou puxar a fila aqui. A fila é o quill do nosso processo. Depois do quill, eu vou alocar a nossa peça com o nosso maquinário. Vou grudar os dois. Para que isso aconteça, a gente tem que utilizar o elemento size, que é o elemento que apreende, que gruda, que prende uma coisa com um recurso. Depois que eu apreendi, está vinculada a nossa peça com o nosso maquinário, eu vou levar a peça até o maquinário. Para isso, já aprendemos, é o comando move to, é o comando de mover. Depois que eu movi a peça para o maquinário, eu vou liberar o maquinário para a próxima peça. Então, vamos colocar aqui o release. Toda vez que usamos o size, temos que usar o release posteriormente para libertar. 90% das vezes, nem sempre. Mas liberamos a nossa máquina aqui. E por fim, finalizamos essa primeira parte do fluxo com um sync. Ainda falta o tempo de processo, ainda falta alguns outros elementos dessa máquina, inclusive levar aqui para a saída.
Mas vamos começar com essa primeira fase do nosso fluxo para colocar as propriedades dele. Iniciando então as nossas propriedades, vamos primeiramente aqui na nossa fila. E essa fila eu vou deixar capacidade de 100 e a fila vai ser de peça. Então não vou colocar capacidade infinita dela dessa vez. Vou deixar capacidade de 100 unidades, mesmo porque o nosso espaço aqui da fila será apenas de 12. Depois no nosso size, a gente vai vincular a peça que está na fila com o nosso maquinário. Vou aqui colocar então, só mudar o nome, vou fazer aqui de chamar operação 1. Quando estiver pronto para iniciar a operação 1, vamos chamar este size. Este size ele vai ter um recurso envolvido. Vou clicar aqui no maisinho e será o nosso operador. Vou chamar ele para trabalhar. No caso aqui, nesse primeiro fluxo, nós não estamos levando para a máquina ainda, estamos levando aqui para o nosso estoque. Então, chega as peças, ficam aqui nessa fila e chamo o nosso operador para colocar aqui no estoque. Este operador, ele tem um enviar com o recurso. Então, vamos grudá-lo com o recurso que chegou e vai ser o recurso agente mesmo. E além disso, eu vou atracar, vou grudar o nosso operador com a peça que criamos anteriormente. Posterior a isso, nós vamos mover a peça que está aqui na chegada para esta fila. Então vamos utilizar o Move To. O Move To eu vou colocar aqui para a fila 1, que vai ir para essa primeira fila com o nosso operador. Após ele executar a operação, eu vou retornar para o nosso local. Vou mover aqui ele para algum lugar. E este lugar será nossa fila da operação 1. O que estamos fazendo? A peça chegou nesse nosso estoque, nossa entrada. Grudei a peça com o operador, chamei ele para trabalhar. Esse operador chegou, pegou a peça, grudou com ela e está levando para a fila 1. Estou criando este fluxo da chegada até a primeira fila. Após isso, a gente vai alterar agora o nosso release. Dentro do release, depois do nosso operador levar a peça para a fila, eu vou liberá-lo. Então, release, liberar o operador 1. Depois dele estar liberado, ele vai retornar para sua casinha, que é o local de início dele, essa área aqui no meio. E ele só retorna se não tiver outro serviço. Então vamos abrir aqui o Workup Task, se ele não tiver outro serviço para fazer. Se ele tiver mais peça, em vez de ele vir aqui para a área, ele volta no nosso estoque e leva as peças de volta para a nossa fila. Dentro aqui da movimentação do operador, eu esqueci de alterar a velocidade dele. Então vamos vir aqui em movimento e vamos setar uma velocidade do agente. E vou colocar essa velocidade de 0,5 metros por segundo. Deu um erro aqui, 0,5. Então, ele vai movimentar a peça com uma velocidade específica de 0,5 metro por segundo. Já fizemos então o release e o sync nosso é apenas o final. Não vamos alterar nada no nosso sync, vamos mantê-lo padrão. Notem que está finalizando a peça que entrou lá na chegada. Com isso então fizemos toda a movimentação para a peça que vem aqui da nossa entrada até a primeira fila com este processo produtivo. Agora nós vamos alterar os tempos desta peça. Vamos imputar aqui dentro da peça, dentro de cada um desses parâmetros, cores, tempos e o tipo dessa peça. Para fazer isso, nós vamos voltar na chegada e toda vez que chegar uma peça, nós vamos inserir dentro dessa peça diversos parâmetros para ela.
Isso que vamos fazer agora neste próximo passo. Toda vez, então, que eu estiver na saída deste nosso bloco de ação, que é o nosso bloco Source, nós vamos fazer com que a peça chegue e, ao ir para a fila, ela ganhe diversos atributos. Quais serão esses atributos? Vou começar pela cor. A cor, nós criamos um parâmetro chamado FillColor. Só que esse parâmetro está dentro de um agente e não dentro do layout principal. Então, aqui na chegada, nós vamos colocar na saída desse source um agente.FillColor. O que eu estou fazendo? Estou encontrando o parâmetro FillColor que está dentro do nosso agente Pass. Este parâmetro FillColor vai receber uma cor. Como ele já foi caracterizado como cor anteriormente, é só eu digitar o nome que eu quiser. Por exemplo, uma cor azul. Vamos ver quais azuis que tem. Tem o Blue, Blue Violet, Color Blue. Vou colocar um Light Blue, azul claro. E como é um recebimento, é uma ação tomada, ponto e vírgula no final. Então, estou fazendo que, ao chegar à primeira peça, esta peça receba a cor azul claro, dentro de um parâmetro que a gente criou anteriormente. Próximo elemento vai ser a ordem. Vai ser aquele númerozinho que vai ficar na peça. Então, nosso agent.ordem, que é o parâmetro ordem que está lá dentro da nossa peça, do nosso agente peça, recebe o nosso número, que é a variável que criamos agora há pouquinho. A variável vai adicionando, 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 e o número vai aparecer agora lá na ordem. Ponto e vírgula para finalizar esta ação. Terceiro item. Como é o nosso tipo 1 que eu estou inserindo, vou inserir agora o tempo para a primeira operação. Então, agent.tempo da operação 1, que a gente marcou isto. Tempo da operação 1, que é o nome do parâmetro que está aqui em peça, vai receber o tempo de 10. Vai demorar 10 minutos, daqui a pouquinho a gente coloca a dimensão. Por hora, o parâmetro chamado tempo operação 1, que está dentro da peça, está recebendo o número 10. O mesmo vamos fazer para o tempo da operação 2. Operação 2, está bonitinho aqui. Lembrando que clicando Ctrl espaço, abrem todas as opções com texto que iniciamos. E vai demorar 15 minutos esta segunda operação. Tudo isso vai acontecer se o agent for do tipo 1. Então, criamos lá o nosso parâmetro tipo e ele vai receber o número 1, que é o agente tipo 1, nossa peça tipo 1. Então, com isso, criamos todos os inputs aqui na chegada dos nossos parâmetros que estão lá na nossa variável. Salvando aqui o modelo, vendo se tem algum bug, vamos tentar rodá-lo, simular ele por um tempo. Ver se vai tudo funcionar de acordo com o que a gente pensou. Iniciando então, o NLogic abre uma nova aba para a gente e a nossa pecinha está chegando aqui, irá chegar no nosso processo. As bolinhas são as nossas máquinas. Como eu ainda não coloquei figura para ela, mantemos o agente padrão do NLogic, que é uma bolinha colorida. Visualizando aqui, está em segundos, por isso que está demorando bastante tempo, mas também porque eu não injetei nada. Eu não coloquei a chegada por tempo, eu coloquei a chegada por esse botão. Se eu clicar aqui no botão, eu vou inserir uma peça. E notem que ela aparece aqui para a gente. Nosso operador vai devagarinho lá buscar a nossa peça. Vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade. Pega a peça e transporta ela para o nosso local. E vem para o descanso. Inserindo mais uma, já é a peça 2. Ele vem, transporta e leva para a fila. E se eu inserir mais de uma vez? Clico a terceira, clico a quarta, clico a quinta. Ele leva a terceira, volta, busca a quarta, volta e busca a quinta e leva para a fila. E só após isso que ele volta para o seu espaço. Então temos aqui a nossa operação funcionando bonitinho.
de pegar a peça que se encontra na nossa entrada e levar para a primeira fila. Salvando o modelo, aparentemente está rodando tudo certinho, e agora a gente vai para o próximo passo, que é pegar a peça que está nessa fila e levar até a máquina 1. Acompanhe comigo após o intervalo como que a gente vai fazer todo este fluxo. Continuando o nosso modelo, agora vamos fazer no fluxo de processo, sair aqui do nosso estoque e levar para a máquina 1. Para fazer isso então, vamos fazer algumas alteraçõezinhas dentro do nosso modelo. Primeira coisa, vou organizar o meu estoque intermediário para só caber uma unidade dentro dele. Então aqui dentro desse espaço de transporte, entre chamar o nosso operador e liberar o operador, eu vou fazer com que o operador sempre carregue só uma peça, que não fique muito ocupado aqui dentro do nosso corredor. Para fazer isso, nós vamos utilizar a área restrita de estoque, que já usamos em outros modelos. Clico, seguro e arrasto essa área restrita e coloco aqui entre a fila e chamar o operador. Vou chamar de RAS, Restrict Area de estoque, 1, que vai ser para a primeira fila. E vou colocar a capacidade de uma unidade. Só vai poder ter uma unidade entrando aqui. Cada operador só vai ser chamado para uma unidade de processo. E coloco o fim logo após o nosso release. Eu vou chamar aqui de high, só para simplificar, 1 também, que é da primeira peça. E esse RAI, ele é vinculado com o RAS. Só descer aqui os nomes, para a gente não se perder. Então, entre este ponto e este ponto de final, só vai ter uma unidade da nossa peça. Isso que eu estou travando aqui no nosso fluxo de processo. Depois que eu guardei a peça nesta fila, a gente vai agora transportar essa peça para a área da nossa máquina 1. Vamos trabalhar na máquina 1. Então não vai ser mais esse sync. Eu vou excluir esse sync e vamos continuar a construção do nosso modelo daqui para frente. Depois então desta parte, eu vou colocar uma fila, porque as nossas peças vão ficar aqui guardadas em fila. Então vou buscar o quill e vou encaixar aqui na frente. Notem que está encaixadinho um com o outro. Vamos visualizar se deu tudo certo aqui o encaixe. Aparentemente tudo encaixado. Isto. Esta nossa nova fila vai ser a fila de peças que estão nesta área de estoque. Depois que as peças estão nesta área de estoque, eu vou grudá-las novamente. Vou colocar um novo size. Então puxo aqui o size e grudo ela, que o nosso operador vai transportá-la para cá. Daqui a pouquinho a gente faz essa apreensão. Depois de eu grudar, novamente Move To. Vou mover para o próximo posto de trabalho. Só que quando chegar neste posto de trabalho, eu terei um tempo de carregar a nossa máquina, que vai ser um tempo organizado pelo delay. Então, construí aqui mais uma sequência de processos. A nossa peça está aqui na fila. Vou aprender a peça com o nosso operador nesse size. Meu operador vai transportar a peça até a área da máquina 1 e vai colocar a peça, abastecer a máquina 1, que demora um tempinho para fazer isso. Vamos então construir cada um desses parâmetros. Começando pela fila, a nossa fila vou manter padrão, capacidade de 100, tudo tranquilo, não vamos alterar nada aqui. Porém, no size, eu novamente vou vincular esse size com a nosso operador.
E, além disso, vou vinculá-lo também com a máquina. A máquina tem que estar livre para receber a nossa peça. Só para alterar aqui um pouquinho, eu vou, em vez de chamar de Quirrell1, vou chamar de em fila da máquina 1. Só para alterar um pouquinho o nome, para não ficar Quirrell em todo lugar. Então vai ter aqui em máquina 1. Essa máquina vamos manter a capacidade de 100. Depois disso, indo lá então para o nosso size, a gente clica nele e vamos adicionar os recursos. Vou só alterar o nome também, vou chamar o setor da máquina 1 para trabalhar. Ficou muito grande o nome, né? Arrastando aqui, depois a gente organiza os nomes. E quando eu chamar para trabalhar, eu vou precisar do nosso operador, um operador para pegar a peça que está no estoque e levar até a máquina, e vou precisar da máquina 1. Ela tem que estar liberada para a gente conseguir trabalhar. Também preciso de uma máquina 1. A capacidade de fila vamos manter aqui em 100 e eu vou grudar a peça com o nosso recurso. Ou seja, aquele caixote, aquela caixinha que criamos, vai ficar grudado com o operador na hora de transportar e vai ficar grudada com o nosso maquinário aqui. E além disso, eu quero enviar o recurso para o nosso agente. Então, vai aparecer na animação este envio do recurso com a nossa entidade. A entidade aparece sendo transportada pelo nosso agente. Continuando, vamos agora para o Move To. O Move To vou chamar para máquina 1. Estou levando lá para a primeira máquina. Vou colocar o textinho aqui para baixo só para não ficar poluído demais a nossa imagem. Vou mover esse Move To para um nó de giz, um nó que a gente criou, e esse nó será a nossa própria máquina 1, um nó de operação 1. Estou levando a nossa peça para este local que a gente já cadastrou. E por fim, vou ter um tempo de abastecimento. Vou chamar aqui de setar, de colocar a peça na máquina 1. Este tempo, nós vamos colocar um delay de 3 minutinhos. Vai ser um tempo determinístico de 3 minutinhos com a capacidade de 1. Eu demoro 3 minutos para imputar, para setar, para colocar a peça na máquina 1. Após eu colocar a peça na máquina 1, a gente vai agora fazer com que a máquina trabalhe. Então vamos organizar aqui a continuação do nosso fluxo de processo. Então, depois que eu coloquei a peça na máquina, nós vamos liberar o operador, porque ele pode ir lá trabalhar com outras coisas e a máquina trabalha sozinha. Para liberar o operador, nós temos aqui o release. Então, setei a máquina e coloco um release para liberar o operador. O operador sai da máquina e a máquina começa a trabalhar sozinha. Para o trabalho da máquina, vou colocar um delay, que é o tempo de trabalho dela. Depois que a máquina trabalhou, vamos liberar a máquina para uma próxima peça. Então, mais um release, para agora liberar a nossa máquina. E só depois disso tudo que eu vou finalizar o processo. Posteriormente, a gente manda aqui para o final. Com o nosso fluxo, então, vindo até a máquina 1, vamos agora trabalhar elemento por elemento dessa construção. Então, iniciando esse nosso primeiro release, depois do set máquina, nós não vamos liberar todas as opções. Nós tivemos aqui em setar a máquina, melhor dizendo, nesse primeiro release, nós tivemos o operador e a máquina apreendidas junto com a nossa peça. Neste primeiro release, eu quero liberar apenas o operador, porque ele não precisa ficar aguardando a máquina trabalha sozinha. Então, em vez de ser todos os apreendidos, os recursos apreendidos, eu quero colocar um recurso específico. Então, da minha lista de recursos, eu quero liberar apenas um deles. E vou liberar o nosso operador. Só ele que está livre para fazer outra operação aqui dentro do nosso processo. E ele vai poder se mover não diretamente para sua casa, mas vai mover para outro serviço que ele tiver. Então, if no other task. Se ele não tiver outro serviço, vai para casa, senão já vai trabalhar
em outro serviço. Lembrando a casinha dele, a gente construiu aqui no meio do nosso layout. Depois desse release, nós iremos colocar o tempo de processo. Vamos só alterar aqui o nome desse release para liberar o operador 1, né? Senão fica esquisito. Vai ser libera operador 1. Indo para o tempo do processo da máquina, vamos alterar o nome dela para em máquina 1. Então vamos trocar aqui este nome para o nosso delay, o tempo de trabalho da nossa máquina. O tempo de trabalho dela não vai ser determinado por uma função nem por um número. Será o tempo imputado aqui no nosso parâmetro peça. Então, em vez de colocar um tempo aqui, nós vamos apagar esse tempo e vamos encontrar o agent.tempo. E vai ser o tempo da operação 1. E este tempo será em minutos. Nós inserimos esse tempo lá no começo, quando colocamos a chegada 1. Chegou a peça, nós colocamos que o tempo, se for tipo 1, é de 10. E agora, aqui na nossa máquina 1, inserimos esse tempo 10, que está lá no tempo operação 1, no nosso parâmetro da peça 1, em minutos. A capacidade vamos manter de 1 unidade por vez. Após a máquina trabalhar, aí sim eu vou liberar a máquina. Então aqui nesse outro release, libera máquina 1. Como só tem mais ela presa, vou deixar aqui todos os recursos apreendidos. Só ficou ela mesmo. Poderia especificar, igual fizemos no anterior, uma lista específica. Mas como só existe a máquina 1 agora apreendida, vinculada, grudada com a nossa peça, logo, se eu liberar todas, a máquina também já está liberada. E o nosso sync, que manterá o mesmo. A gente não altera ele, é só o ponto final do processo produtivo. Não tem nenhuma ação de saída por enquanto. Neste processo também, nós vamos travar dentro da nossa máquina também só uma peça. Então, desde o momento que eu vou para a fila da máquina 1, então saio dessa fila e vou para a máquina 1, só vai poder caminhar pelo nosso corredor uma peça por vez. Para fazer isso, vamos utilizar novamente uma área restrita do nosso layout. Então, clico, seguro e arrasto bem aqui no meio. Só arrastar um pouquinho para o lado para ver se conectou direitinho. Sim, tudo conectado. Então, a partir daqui, que vai ser a nossa Restrict Area Service 2, que vai ser a segunda parte, só vai ter a capacidade de 1 unidade também. Então, daqui em diante, só pode ter uma peça. Todas as outras vão ficar em fila, senão vai acumular demais no nosso corredor. Por exemplo, é uma regra qualquer que criamos. Após isso, vamos finalizar aqui após este nosso release, que vai ser a saída, o end2. Lembrando que esse end2, ele tem por início o RAS2. Só para ficar bonitinho aqui, cada um dos nossos elementos. Vai ficar aí um pouco bagunçado, que é muito fluxo de processo neste nosso modelo. Só organizando para todos esses elementos aparecerem durante a animação, ficarem dentro desse retângulo, e eu vou aproximar um pouquinho mais todos eles. Este nosso botão vou colocar um pouquinho para cima, e todo este processo eu vou arrastar aqui para tentar fazê-lo caber na nossa área. Vai ter que vir mais um pouquinho. E o Resource Pool eu tento subi-lo um pouco. Então vai ficar bem apertadinho, porém coube tudo aqui na nossa área de animação. Dá para aumentar a área de animação, é só clicar aqui na borda e aumentá-la. Mas vamos manter o padrão para não ficar muito pequeno também. Salvando o nosso modelo, verificando se tem algum bug, inicialmente nada, pedimos para rodar o modelo e vamos avaliar se o operador realmente está fazendo todo o percurso. Nosso operador começa parado porque eu ainda não inseri nada no sistema. Clicando aqui em série 1, nosso operador vai lá buscar a nossa peça. Andando um pouquinho mais rápido, ele pega a peça
coloca na nossa fila e, como ele já tem o serviço de levar a peça, ele leva ela até a máquina 1, que é ela que está funcionando agora. Demoro 3 minutos para inserir a peça na máquina 1. Após esse tempo, o operador vai estar liberado. Vamos ver se a gente consegue verificar liberado. E a peça 1 começa a trabalhar. Enquanto a peça 1 está trabalhando, se eu inserir mais uma peça, o operador faz o mesmo percurso. Só que ele não leva a peça 2 para trabalhar, porque já tenho uma aqui. Então só cabe uma por vez. Se eu colocar a peça 3, mesma coisa, e assim sucessivamente. A máquina 1 está trabalhando, tem aqui o tempo dela corrido. Finalizou, nosso operador já vai para a inserção da peça dentro da máquina 1 novamente. Vou imputar, vou setar, e após isso eu começo a contagem regressiva do tempo de trabalho dessa máquina. Até o momento já saiu uma, e até o momento eu tenho 2 na fila, aliás, tem uma na fila e uma em trabalho. Por isso que está restrita a área, eu não consigo levar a segunda peça aqui para a nossa máquina 1. Mesmo porque ela só tem capacidade de 1 unidade. Então finalizou, aí sim eu levo a peça lá para o serviço. Então nosso sistema está trabalhando direitinho até o momento, com o nosso operador levando a peça até a máquina 1. A partir então de agora, vamos fazer a peça até a saída, para ela vir aqui para a nossa saída do processo produtivo. Vamos então aguardar um tempinho aqui no nosso intervalo e depois já começamos a próxima fase do modelo. Continuando o nosso modelo, vou voltar a aproximar aqui a nossa tela. E vamos agora fazer com que a nossa peça, que estava aqui na máquina 1, saia. Vem aqui para o setor de saída. Para fazer isso, em vez de eu ficar vinculando vários elementos dentro do nosso processo, enchendo ele aqui, e também por conta que a saída vai ser comum o processo dele também para a peça 2, eu vou criar um fluxo paralelo. Após sair da máquina 1 e também após sair da máquina 2, a gente ainda não criou a máquina 2, a peça vai vir aqui para a nossa saída. Para fazer isso, em vez de colocar o sync, eu vou enviar essa peça, transportá-la para um outro fluxo de processo. Para fazer isso, nós vamos apagar esse sync e vamos aqui na modelagem de processos colocar o exit, que já utilizamos anteriormente em outros modelos, que sai desse fluxo e depois vai entrar em outro fluxo. Então, clico, seguro e arrasto o exit e substituo aqui pelo nosso sync. Este exit vai ir para um enter. Então, vamos colocar aqui o enter cá embaixo, que vai ser o nosso segundo fluxo, não o segundo fluxo, mas o fluxo de saída. Este fluxo de saída, a nossa peça estava na máquina, eu vou chamar o operador para trabalhar. Então, novamente, comando size, nosso bloco de ação size. Nosso operador chegou, vai pegar a peça e vai transportá-la. Então, vai ser o comando move to. Então, vou mover a peça para algum lugar. Depois que eu cheguei com a peça aqui no final, eu vou liberar o operador. Ele está livre para fazer outra coisa. Colocarei um tempo, um delay para a expedição. Então, inserimos aqui um delay. E após tudo isso, aí sim que finalizará o processo produtivo. Então, este vai ser o fluxo de saída da nossa peça. Nossa peça, depois de processada, junto ela com o operador, movo para a saída, libero o operador, tenho tempo de expedição sem operador, vai ser um fantasminha por enquanto que vai trabalhar para a gente, e após isso que saio o modelo. Finalizo aqui no ponto final. Continuando então, vamos fazer agora as propriedades de cada um deles. Vindo aqui na saída, nós clicamos nela e nós temos aqui a saída bonitinha. E eu tenho que falar para onde irá sair. Antes então de colocar esse exit, eu vou alterar o nome desse enter, só para ficar mais fácil.
Nos modelos anteriores, chamamos de Enter 1, Enter 2. Aqui eu vou alterar o nome dele. Vou colocar para saída, que vai ser o nosso fluxo de trabalho para a saída do modelo. Só melhorar aqui a posição. Após alterar esse nome, eu venho aqui no Exit e vou, na saída, enviar para aquele Enter. Para fazer isso, eu vou colocar o nome dele, acabei de alterar para saída, o nome do nosso Enter, e eu vou pegar o agente, a função take, e enviar para lá, que é o take agent. Pegar o nosso agente peça e enviar para o botão Enter, que eu troquei o nome para a saída. Com isso, a peça que estava liberada aqui da máquina, estava em trabalho, liberei a peça da máquina, ela vai se deslocar para esta saída, para esse fluxo de processo. Continuando. Nosso próximo size, vou novamente chamar o operador 1, só que vou colocar um B porque não pode ter nomes iguais. Então, vou chamar operador 1B. Já tinha aqui em cima o chamar operador 1. E vou vincular com o nosso operador. Então, chamei o operador para deslocar esta peça. Este operador irá vincular com a peça, e durante a animação eu quero que mostre isso, e além disso vai ficar um grudadinho com o outro. Então, marco as duas opções, igual a gente acostumou até o momento, para durante a animação aparecer este elemento. Depois de eu vincular o operador, ele vai se mover para o nó de saída. Então, vamos encontrar aqui o nó saída. Então, ele estava aqui no maquinário, vai se mover para o nó de saída, que é este último do nosso processo. Depois disso, vou liberar o nosso operador. Então, novamente, libera operador 1. Vou colocar um C só para a gente entender melhor, para não ter repetição de palavreado. E é libera, isso. Libera o operador 1. Todos os elementos serão liberados porque só estava preso o nosso operador. E ao final, ele vai para outra tarefa. Ou se não, vai para casa se não tiver nada para fazer. Por fim, o nosso tempo vai ser o nosso tempo de expedição. Vou chamar de despacho, só para ter um tempo aqui. Este tempo vai ser bem longo. Vai ser um despacho de uma peça que eu vou colocar aqui de 10 minutos. Para a gente estar liberando esta peça, uma por vez. Lembrando que o sync é um ponto final, não estamos colocando nenhuma ação de saída. Com isso, então, nós temos o fluxo de processo, que a peça chega, vem para a fila, depois vai para a máquina, depois vai para a saída. Vamos ver se tudo vai funcionar de acordo. Salvo o modelo, vejo se tem algum bug antes, aperto o play e vamos visualizar todo esse processo produtivo acontecendo. Por hora não chegou nenhuma peça, clico aqui no botão Insere Peça 1. Vou aumentar um pouquinho a velocidade para o nosso operador levar a peça. Ele leva até o estoque, vê que a máquina não tem nada, então já leva a peça até a máquina. Está aqui setando a máquina, inserindo as peças, abastecendo a máquina, que dura um tempo. Depois que abasteceu a máquina, libera o operador e a máquina começa a processar. Vou já inserir a segunda peça, para a gente ver o operador vindo aqui buscar. Aumentando um pouquinho a velocidade. Desculpem, fui até a velocidade final. Vamos simular novamente. Então, inicio a simulação, coloco a primeira peça, já vou colocar a segunda e apressar um pouquinho o nosso tempo. Então, o operador leva a peça 1, vai pegar a peça 2, não tendo mais nada para fazer, ele segue o fluxo de processo. A peça 2 já está aqui guardada. Já vou adicionar a terceira peça para ele ter o que fazer. Apressa um pouquinho o tempo, para a gente ver ele deixar a peça buscar a peça 2. E assim que finalizar o processo da máquina, já está acabando, 200 segundos e por aí vai, o nosso operador vai buscar essa peça e levar aqui para a área de entrega, que é esse fluxo de processo à parte que fizemos aqui embaixo. Então vamos ver isso acontecer agora. Está acabando aqui o tempo da nossa peça. Finalizando, 30 segundos. Só diminuindo aqui o tempo para a gente visualizar. O nosso operador pega a peça 2, leva para a máquina.
coloca ela na máquina, a outra peça que está aqui guardadinha, ele já vai despachar para o próximo processo, que está aqui a nossa saída. Então, tudo funcionou de acordo, a peça está sendo despachada no tempo que a gente colocou. E assim sucessivamente, nosso processo produtivo continuará acontecendo. Bom, a partir disso, então, já temos o primeiro fluxo de processo. Vamos inserir agora o segundo fluxo, que é o fluxo da segunda máquina, quando é a peça tipo 2. Lembrando, a peça tipo 1 também vai ir para a segunda máquina, mas vamos fazer uma jogada aqui para dar mais rápido a construção desse processo produtivo e vincular um com o outro, que fica mais prático da gente estar lidando. Então acompanhe comigo após o intervalinho como que a gente vai inserir o segundo processo produtivo. Começando então o nosso segundo processo produtivo, ele será idêntico ao primeiro, porém será para a peça 2, tipo 2. A peça tipo 2, ela segue basicamente o mesmo roteiro. Ela chega aqui na nossa entrada, só que ela será deslocada para a fila 2. Da fila 2, ela é deslocada para a máquina 2, que está aqui no nosso canto esquerdo abaixo, e posterior a isso que ela vai para a saída. Para não precisar reescrever todo esse processo produtivo, nós vamos copiar e colar ele logo abaixo, só fazendo depois as alterações de propriedade de cada um deles. Então vou selecionar todo esse processo produtivo, inclusive o nosso ponto, o nosso botão. Vou clicar Ctrl C e Ctrl V. E vou colocar aqui embaixo todo esse nosso processo. Notem que ficou muito apertado, até fugiu da nossa área de animação. Como o fluxo de saída é o mesmo para todos, eu vou selecionar ele e vou colocar aqui para cima. Só para a gente ter esse fluxo, mas lá em cima. E com isso eu libero um pouquinho de espaço aqui embaixo. Está ficando bem apertado, é um fluxo bem grande. Mas eu não quero aumentar a área de animação, senão vai ficar muito pequena a visualização. Aproximando novamente para a gente refazer aqui o nosso processo produtivo, vamos um por um alterar agora para a peça tipo 2. Começando então, vou começar pelo botão de ação. Nosso botão de ação, que ele alterou o nome da programação para botão 1, vai ser Insere 2, que vai inserir a peça tipo 2. Com essa peça tipo 2, eu teria que colocar a chegada 2, que é essa segunda chegada aqui, que eu vou injetar um produto. E a minha variável número continua somando uma unidade. Então notem o nome deste elemento agora virou chegada 2. Ao clicar nesse botão, incluo um elemento nessa chegada. Então o mesmo processo produtivo que a gente já fez anteriormente. Eu só estou fazendo agora acontecer a chegada 2. Alterando a chegada 2, que é o próximo item, ela tem esse nome, chegada 2, vai chegar para uma injeção, que acontece pelo botão que a gente criou, e vai chegar no nó de chegada, igual já estávamos acostumados. Só que agora eu vou mudar as propriedades, porque é a peça tipo 2. Então, nessa peça, a cor eu vou trocar, não vai ser mais azulzinha. Eu vou colocar o Yellow Green. É um verde um pouquinho mais claro. Yellow Green. Um verde amarelado, vamos assim dizer. Nosso parâmetro de ordem continua recebendo um número. Nosso tempo. O tempo para fazer a operação 1 será de 20 minutos. E para fazer a operação 2, que é essa que vamos lançar primeiramente, será de 10 minutos. E a nossa peça será tipo 2. Só para ter a divisão das peças. Depois que a peça chega, ela vai para a fila 1, é outra fila mesmo, então tanto faz o nome. Vai ter o nosso RAS3, está aqui já até com o nome alterado. E vou chamar o operador. Nosso operador está aqui no recurso para trabalhar. Então até aqui não vai ter nenhuma alteração. O que altera vai ser para onde vai ser levada essa peça. Ela chega aqui no nosso estoque, na área de entrada,
E agora ela não vai para a fila 1. Ela vai agora para a nossa fila 2, que é essa fila aqui de baixo. Então, no nó, eu vou alterar para a fila 2. O restante eu vou manter padrão. Continuando, depois que eu levo a peça para a fila 2, eu libero o nosso operador. Então, ele está livre. E dentro desse processo produtivo, aqui dentro desse corredor, eu vou dizer nesse RAI 3 que tem que ter, junto com o RAS 3, com esse indicador aqui de contabilização de estoque intermediário, somente uma unidade, que é o que estava já escrito aqui no RAS 3. Então, no RAI 3, eu vinculo ele com o Start 3. Só cuidado com isso. Continuando o fluxo, vamos para uma nova fila. Vai ficar aqui as peças na fila, normal. E temos aqui o RAI 4, o RAS 4, que também vai ter uma unidade. Também não vamos mexer nele. Só que agora eu vou chamar para trabalhar não mais a máquina 1, e sim a máquina 2 que está aqui no cantinho. Então, clico na máquina 1 e vou deletá-la. Clico aqui no xizinho para excluir ela. Venho no maisinho e adiciono agora a máquina 2. Então, os elementos que estão nesta segunda fila serão transportados pelo nosso operador até a máquina 2 que está neste outro canto do processo. Isso que eu estou ensinando aqui. Após isso, após eu aprender a grudar o nosso operador e a máquina 2 na peça, eu vou para o release. Desculpa, eu vou movimentar primeiro, né? Já grudei, agora o movimento. Eu vou movimentar para a operação 2, que é o espacinho que a gente deixou lá. Na operação 2, nós também temos um tempo de acoplamento, que vai ter aqui o set máquina 2, que também será de 3 minutos. Então, para colocar a peça na máquina 2, também eu demoro 2 minutos para abastecê-la. Para liberar o operador, continuo aqui só liberando ele, porque a peça fica presa na máquina. E este tempo da máquina vai ter uma alteração. Não vai ser mais o tempo da operação 1, vai ser o tempo da operação 2 que está embutido no nosso agente, também em minutos. Então, alteramos aqui para o segundo parâmetro do agente. Após isso, liberamos a máquina. Então, todos os outros recursos, ficou só a máquina, liberamos ela para ficar livre para o próximo trabalho. E no RAI 4, nós travamos com o RAS 4. O Start 4, que está aqui, que é o controle de estoque intermediário, vai ser finalizado aqui no nosso RAI 4 dentro dele. Após isso, temos o exit 1, que também vai mandar para a saída. Então, ele também vai para esse bloco de saída, igual a gente já tinha construído. Então, o bloco de saída serve para os dois, tanto para a peça tipo 1, quanto para a peça tipo 2. Visualizando, então, por completo, notem que toda a construção foi feita de forma mais rápida, porque aproveitamos o que já havia sido construído. Só que agora a gente vai ver isso funcionar, ver se deu tudo certo. Salvo o modelo, vejo se tem algum bug, aparentemente não, e dou o play. Iniciando a simulação, o NLogic abre essa outra tarefinha. Note que todo o nosso processo já está aqui construído, porém ainda não chegou nada porque eu não cliquei em nenhum botão. Vou inserir a primeira peça, a peça azulzinha. Nosso operador vai lá e vai fazer o mesmo processo que já tínhamos construído. Só que agora eu vou inserir uma peça verde. Então notem, quando eu cliquei em inserir 2, a cor já mudou para aquele verde amarelado, yellow green. Nosso operador, que está bastante ocupado, 86% do tempo dele está ocupado, ele está inserindo primeiramente a peça azul aqui na máquina 1. E só depois de ele setar a máquina, de colocar a peça, abastecer a máquina, que ele está livre para buscar a segunda peça. Aumentando aqui o tempo para andar um pouquinho mais rápido. Ele já deve estar finalizando o processo, 987, isso. E agora ele vai buscar a peça 2, coloca no estoque 2 e já leva para a máquina 2. Insere a peça na máquina, então ele está no outro set máquina. E após isso, ele fica livre para fazer outras atividades. Vou inserir mais uma peça de cada para a gente ver o nosso processo produtivo andar um pouquinho mais rápido.
A peça ainda está sendo trabalhada, tanto na máquina 1 quanto na máquina 2. E as peças prontas já vêm aqui para o nosso despacho. Ocorreu um erro, que foi um erro de capacidade de objeto, mas ficou aqui bastante tempo dentro do nosso delay. Qual que foi esse erro de capacidade? Dentro aqui do despacho, eu coloquei capacidade só de uma peça. Então, só cabe uma aqui. Quando chegou a segunda, deu um BOzinho. Ainda não tinha passado os 10 minutos da primeira e a segunda não coube. Então, vou colocar nesse delay capacidade infinita, para não dar mais esse problema e aqui caber todas as nossas peças. Com isso, então, finalizamos o fluxo de uma peça, passando só por uma máquina, e da peça tipo 2, passando pela máquina 2. Só que a peça tipo 1 passa na máquina 1 e depois vai para a máquina 2. A peça tipo 2 passa primeiro na máquina 2 e depois vai para a máquina 1. E é isso que a gente vai ensinar agora, vai convergir os processos para ter essas duas opções. Então vamos fazer a interação entre os dois processos produtivos. Depois do intervalo, então, nós continuamos aqui com o nosso modelo. Continuando então com o nosso modelo, vamos agora fazer a interação entre os dois fluxos de processo. O fluxo de cima é o da peça tipo 1 e o fluxo de baixo da peça tipo 2. Só que a peça tipo 1, além de trabalhar na máquina 1, ela também trabalha na máquina 2. Assim como a peça tipo 2, que começa na máquina 2, vai depois para a máquina 1. Então vamos fazer agora este fluxo de processo aqui no nosso NLogic. Começando então, eu vou inserir, além da chegada da peça que eu coloco aqui, no insere 1, vou colocar um Enter para chegar a peça tipo 2 nesta fila. Assim que ela acabar aqui o fluxo de processo, em vez de ir direto para a saída, eu vou deslocá-la para a fila 1. Assim como eu vou fazer aqui no segundo fluxo de processo. Também vou inserir um Enter que chega nesse Queuel 1, que é a nossa fila da peça 2. Então, começando com isso, vou aproximar para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar os dois inputs aqui para cima, para não atrapalhar tanto assim nossa visualização. E vou agora inserir cada um dos objetos. Os recursos também eu vou colocar para cima para ficar mais fácil a visualização também. O nosso recurso de objeto aqui ficou bem ocupado. Vou colocar aqui do ladinho que ainda tem um espaço. É um modelo com fluxo bem grande, então vai acabando o nosso espaço de trabalho. Começando então, o número também vamos pôr para lá. Vou pôr aqui em cima o número. Vou inserir dois enters, um que chega no queue 1 e outro que chega aqui na fila 2. Encontro aqui o enter, ele fica aqui. Vou puxá-lo aqui para baixo sem conectar com nada. E vou conectá-lo diretamente com a fila. Então clico duas vezes na bolinha e conecto ele com esta fila. Este enter, para não deixar o nome enter, eu vou chamar para operação 1. E o segundo enter, que eu vou criar embaixo, vai ser para a operação 2. Também sem conectar com nada. Se conectar é só clicar e excluir da conexão. Tem que excluir a conexão e não o botão. Isso. E este segundo enter, que eu vou chamar para operação 2. Ele, em vez de se conectar aqui com essa saída, ele vai se conectar com a fila. Isso. Com isso, então, eu tenho dois enters, um entrando aqui na fila da nosso processo 1, da máquina 1, outro entrando na fila do processo da máquina 2. Após isso, eu vou vir no exit e vou ter uma função if then else. Se for a peça 1, a peça tipo 1, que finalizou este processo produtivo da máquina 1, obrigatoriamente ela tem que vir para este enter.
Se for a peça tipo 2 que saiu do processo da máquina 1, quer dizer que ela já passou no processo de baixo e foi para o processo de cima. Então, daqui, ela já vai aqui para a saída. Então, em vez de ser um para a saída diretamente, eu vou criar aqui um if then else. Então, neste exit do primeiro processo, eu vou criar um if, e se o agent type, o agente.tipo, o parâmetro tipo que está lá no agente, for idêntico a 1, então, abro chaves, vou fazer o seguinte, eu vou enviar para a operação 2, pegando o agente, take agent. O que eu estou fazendo aqui? Se a peça que está saindo deste primeiro fluxo de processo for a tipo 1, for idêntico a 1, eu vou pegar esta peça, esse agente, e enviar para o enter, que eu chamei para a operação 2. E se não for? Se não for tipo 1, vou colocar aqui no final, fecho o primeiro as chaves, coloco o botão else, a função else, abro chaves, e aí sim ele vai para a saída. Ou seja, se não for tipo 1, vai ser tipo 2, e portanto sai do nosso modelo. E fecho chaves aqui na frente. Os espaçamentos que eu estou colocando aqui não são obrigatórios, é apenas mania de programação. Com isso, então, programamos esse primeiro exit, que ele vai visualizar se a peça é tipo 1 e envia para o segundo setor, ou se a peça é tipo 2 e envia para a saída. Vou fazer o mesmo no segundo exit. No segundo exit, vou reconstruir aqui, poderia copiar e colar, não tem problema nenhum, mas vou reconstruir. Se o tipo do agente, e aqui a gente escreve invertido, né? O agente.tipo, ou seja, o parâmetro tipo que está dentro do agente, for igual a 2, então, abre chaves, vai fazer o seguinte, vai ir para o enter chamado para operação 2. Desculpa, para a operação 1. Esse já é o agente tipo 2, tem que ir para a operação 1. Vou utilizar a função takeAgent para pegá-lo e enviar para o enter chamado para a operação 1. Finalizo o if, fechando chaves, e agora eu coloco o else e abro chaves. Se não for tipo 2, ou seja, tipo 1, já vai para a saída. E finalizo aqui com chaves. O if then else inicia e finaliza os argumentos com chaves. Com isso, então, vou ter um fluxo de processo no qual a peça tipo 1 entra aqui na chegada 1, faz todo o seu percurso e quando chegar neste exit, se for tipo 1, é enviado para esse segundo enter, para ela fazer todo este outro percurso da máquina 2. E se for máquina 1, ele vai para, se for tipo 1, melhor dizendo, ele vai para a saída após esse percurso da máquina 2. Então fizemos aqui a integração entre esses elementos, entre o nosso fluxo de trabalho da máquina 1 e o fluxo de trabalho da máquina 2. Apertando play aqui, só para a gente ver funcionar, vamos ver se vai dar tudo certo. Inicio o nosso processo produtivo, vou pedir para inserir uma peça, inserir a peça 2. Vou colocar mais uma de cada aqui. Vou apressar o nosso processo para o nosso operador andar rapidinho e ir pegando as peças e guardando cada uma delas. O processo, por hora, está trabalhando normalmente, igual a gente tinha construído, mas agora ele vai alterar. Vou clicar play de novo aqui, eu pedi para ir até o final, em vez de fazer passo a passo. Então, apressando, colocar uma peça de cada. Agora o nosso operador pega a peça 1, leva até a máquina 1, faz o input dela. Vamos apressar mais um pouquinho. Depois de fazer esse input, ele pega a peça 2 e leva para imputar na segunda. Vou inserir mais uma de cada para o nosso operador ter trabalho. Finalizado o processo produtivo da primeira máquina, ela ainda está aqui em máquina 1, já está acabando. Agora eu levo ela
para a máquina 2, para a fila da máquina 2. Então, a peça azulzinha, que só passava na máquina 1, agora está na fila da máquina 2 e vice-versa também, para a gente trabalhar cada um nas duas máquinas. E ao final de tudo, apressando aqui mais um pouquinho, a gente vai ter a peça indo para a nossa fila de saída. Então, tem um fluxo de processo aqui, um pouco grande, igual a gente está vendo, mas que insere em cada uma das nossas máquinas, com a animação 2D por enquanto. Após concluído, vão todos lá para o final. Notem que agora no final cabe mais de uma peça, então não deu aquela trava que deu anteriormente. Continuando com o nosso modelo, a gente vai fazer o estoque, vamos fazer fluir o nosso processo produtivo com algumas outras variáveis. Então vamos fechar aqui e vamos salvar o modelo para prosseguir com o processo produtivo. Vamos ter um intervalinho, logo após a gente continua com o nosso processo. Continuando então nosso modelo, nós vamos agora trabalhar com algumas variáveis para que, quando as máquinas estiverem vazias, a nossa peça, o nosso produto, não passe pela fila, já vá direto para a máquina. É contraproducente a gente primeiro levar para uma fila, sendo que a máquina já está vazia. A gente já poderia levar diretamente para a máquina a nossa peça. Apressa-se, adianta-se, melhora-se o fluxo de processo com isso. Para fazer isso, então, aqui no nosso layout, nós iremos construir algumas variáveis para controlar quantas peças estão na fila, quantas peças estão na máquina. E, se não houver ninguém na fila, ninguém na máquina, a peça já vai direto para o nosso maquinário. Para fazer isso, então, vamos aqui em Agente e vamos puxar algumas variáveis. Vou construir elas aqui no nosso cantinho, elas não precisam aparecer no layout, são variáveis internas, mas vamos deixá-los aqui próximo ao nosso layout. Começando então, vou puxar a primeira variável. Esta variável eu vou calcular quantas peças estão na fila 1. Esta totalização da variável vou colocar em formato inteiro, já que é 1, 2, 3, 4, 5 peças. Não tem vírgula, não tem número real. Vou fazer o mesmo para uma segunda variável, que será na fila 2. Não pode ter espaço nem acento. Essa daqui também, do tipo inteiro. Com isso, eu vou ensinar o NLogic a calcular quantas peças estão nesta primeira fila, quantas peças estão na segunda. Mas também eu tenho que saber quantas peças estão na máquina. Então, vou ter a variável na máquina 1, que também vai ser do tipo inteiro, e a variável na máquina 2, também do tipo inteiro. Criadas as variáveis, o x, o y, o z, agora vamos executar o cálculo para cada uma delas. Na fila 1, que é a nossa primeira linha de processo, toda vez que eu estiver nessa fila, na saída da fila, melhor dizendo, na entrada da fila, na Advanced Enter, a gente vai colocar que entrou uma peça na fila, a variável na fila acrescenta uma unidade. Como que vamos fazer isso? Vamos colocar, então, a variável na fila 1. Apertei Ctrl espaço para aparecer todas as opções. Na fila 1. Eu vou adicionar 2 mais uma unidade nessa fila, toda vez que entrar algum agente, alguma entidade neste local. Toda vez que sair lá na nossa máquina, quando eu estiver aqui na nossa máquina 1, na fila da máquina 1, aqui, em fila da máquina 1, eu vou subtrair desta fila. Pois, quando a peça sair daqui e entrar na fila da máquina, ela sai do primeiro estoque nosso. Então, quando sair para a fila da máquina, eu vou pegar a variável na fila 1 e vou subtrair uma unidade, menos menos. Entrou na primeira fila, adiciono uma unidade. Saiu para a segunda fila, que é a fila da máquina 1, reduzo uma unidade desta nossa variável.
Com isso, eu consigo descobrir se eu tenho alguém ou não na nossa fila, a numeração, a quantidade em si. Agora eu vou fazer o mesmo para a máquina 1, para saber se a nossa máquina está ou não vazia. Toda vez que eu chamar a máquina para trabalhar, que é aqui o nosso size, vou chamar o setor da máquina 1, eu vou inserir lá nas nossas ações, na entrada dessa máquina, que eu vou acrescentar a variável na máquina 1, uma unidade, dizendo que ela está com uma unidade. Já quando eu liberar a máquina lá na frente, no final do processo da primeira linha, na saída desse processo, eu vou pegar a mesma na máquina 1, nossa variável, e vou subtrair uma unidade, menos menos. Com isso, então, eu consigo descobrir a unidade dessa na máquina 1 e na fila 1. Vou fazer a mesma coisa para o segundo processo produtivo, só que agora na fila 2. Cheguei nesta fila, que é a fila aqui de baixo nossa. Quando entrar na fila 2, recebe o mais, ponto e vírgula. Então, adiciono uma unidade na fila 2. E toda vez que for para a fila da máquina, na saída, eu coloco na fila 2, menos menos. Retiro uma unidade dessa variável na fila 2. O mesmo vou fazer para a segunda máquina. Quando entrar no size da segunda máquina, adiciono uma unidade. Então, venho aqui embaixo na entrada. Então, na máquina 2, mais, estou adicionando uma unidade nesta variável. E toda vez que eu liberar a máquina, vou na saída, colocar na máquina 2, menos menos. Para não errar os textos, é comum a gente utilizar o Ctrl espaço para buscar exatamente a palavra. Além disto, eu vou selecionar uma rota para determinar se a peça vai entrar realmente na fila. Então, se estiver vazia, já vai para a fila, ou se vai direto para a nossa máquina. Como assim? Por hora, toda vez que chega uma peça ou vem aqui do nosso Enter, as peças vêm automaticamente para a fila. Eu não quero isso. Se não houver ninguém na fila, ela vai pular toda essa parte e já vai vir para a fila da máquina. Já vem inclusive depois da fila da máquina, vem direto para a nossa máquina. Então eu vou criar um roteiro para pular uma parte do processo, caso não tenha ninguém na nossa fila nem na nossa máquina. Como vamos fazer isso? Eu vou arrastar essa chegada um pouquinho mais para a nossa esquerda, assim como esse Enter. E ambos eu vou excluir aqui da nossa fila, vou retirar essa entrada da fila. Eles não vão vir mais diretamente para a nossa fila. Eles vão vir para um decisor, para o nosso Select Output. Clico, seguro e arrasto o Select Output, encaixo ele aqui. E eu já tenho conectado aqui com a chegada este Select Output. Vou só organizar aqui o texto dele para não ficar muito feio a apresentação. Então agora, tanto a chegada quanto o Enter vão vir para o Select Output. A rota normal dele, eu vou clicar aqui na saída da direita dele e encaixar com a fila. É a nossa rota normal. Porém, eu vou ter uma rota alternativa. A rota alternativa já vai direto aqui para antes do nosso controle de estoque. Então, só vou arrastar aqui um pouquinho para caber ela aqui. Então, clico duas vezes e vou fazer aqui uma rota alternativa, pulando todo esse processo produtivo. Vindo aqui para o nosso controle do estoque. Vamos ver só se conectou direitinho. Aparentemente sim. Só que eu tenho que dizer aqui no Select Output qual vai ser esse indicador, essa condição de ir ou não direto, de seguir para a fila ou pular todo o processo até a nossa máquina. Para fazer isso, clico aqui no Select Output e, em vez de ser uma probabilidade, eu vou colocar uma condição. E ele me pergunta qual vai ser a condição. Poderia ser uma razão de randômica verdadeira, igual utilizamos em outros modelos, mas aqui vamos utilizar um contexto um pouquinho diferente. Eu quero que na fila 1
seja maior do que 0 e o E no Java são dois E's comerciais. Na máquina 1 seja maior que 0 também. O que eu estou falando? Para seguir para a fila, eu vou seguir se essa condição for verdadeira. A fila tiver mais de 0 unidades, ou seja, tem alguém, ou, e, melhor dizendo, a máquina também tenha alguém. Se na fila ou na máquina não tiverem ninguém, ele já vem aqui direto para a nossa máquina. Se na fila e na máquina não estiverem ninguém, vem aqui direto para a máquina, pula a nossa fila. Então, isso que a gente fez com a nossa condicionante. Vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda chegada. Então, vou arrastar aqui um pouquinho para a gente não ficar tão apertado. Retiro a ligação direta com a fila, porque agora será uma ligação com o select output. A função reta vai ser para a fila verdadeira. Só melhorando aqui a visualização. E a fila também entra do lado esquerdo. O Enter entra do lado esquerdo. Então aqui vamos conectar diretamente com a fila. E a rota alternativa vai direto aqui para antes do nosso controle de estoque. Nesse output, a mesma condicionante. Vamos colocar aqui uma condição, só que agora da fila 2. Qual será a condição? Se a nossa variável fila 2 não for 0 e a variável na máquina 2 também não for 0, então segue a rota normal pela fila. Se ambos forem 0, vem para a rota alternativa que criamos direto lá para a nossa máquina. Então, aqui a gente fez um pulo do processo. Se tiver vazia a máquina, é contraproducente, é contraintuitivo a gente ir para a fila. A gente já vai direto para a máquina. Isso acontece no dia a dia. Por isso, criamos este pulo, essa rota alternativa. Apertando play aqui, nós vamos ver o modelo funcionar, se estiver tudo ok, pulando a nossa fila, caso não tenha ninguém nela. Vamos ver se isso vai ser verdadeiro. Vou adicionar a primeira unidade. Clico na primeira unidade azulzinha, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Nosso operador vai lá e ele já pulou. Notem aqui embaixo, como não tinha ninguém na fila, ele pulou lá para frente, já inseriu a nossa peça na máquina. Vou inserir a peça 2 e a peça 3, uma verde e uma azul, para a gente ver o que vai acontecer. Nosso operador está preso, setando a máquina, incluindo peças nela. Quando ele liberar aqui, ele pega a peça 2 e já foi direto para a máquina. Quando ele finalizar de imputar o processo na máquina, abastecer a máquina, ele tem a peça 3, que ele irá buscá-la. Vamos inserir mais peças aqui. Tem um erro provavelmente de lógica, no erro na chegada. Então vamos precisar corrigir algumas coisas futuramente no modelo. Mas notem que houve o pulo. Nossas peças pularam para outro setor. Com isso, então, a gente já tem mais uma parte do modelo pré-pronto. Continuando, e para finalizar aqui o nosso modelo, vamos agora colocar algumas questões em 3D, da animação 3D, para a gente visualizar melhor como que vai fluir este processo produtivo. Colocamos já toda a formatação 2D, agora a gente vai incluir a parte 3D do modelo. Começando essa parte 3D, inicialmente nós vamos inserir os dois tornos, o torno da máquina 1 e o torno da máquina 2. Para inseri-los, eu poderia colocar um agente só para ele, mas como eu não quero calcular nada desse agente, não vai ter parâmetro nem nada do tipo, eu vou colocar a figura diretamente aqui. Então vou lá no bloco de objetos 3D e vamos encontrar dentro dos tornos CNC, máquina CNC, um dos elementos. Vou procurar o CNC Gringer, para a gente ver o que ele vai funcionar. Vou colocar ele no estado 2. O CNC Gringer 2, estado 2, esse daqui. E vou arrastá-lo aqui para o nosso layout. Ao arrastá-lo para o layout, ele vai se encaixar aqui dentro do nosso espaço.
Vou arrastar um pouquinho para fora para ele caber bonitinho dentro aqui do espaço produtivo, enquadrar ele dentro do nosso layout. Dentro, então, desse item, a gente quer que a peça chegue e fique aqui de frente para a nossa máquina. Para que isso aconteça, eu clico aqui no nosso nó da operação 1 e vou inserir um attractor para ele. Apenas um, só para a gente fazer com que a peça fique exatamente de frente. Note que ela ficou um pouquinho para cima, mal dá para enxergá-la. Vamos encontrá-la aqui. Vou colocar aqui para baixo e colocar a setinha dela virada para cima para encaixar com o nosso torno. Mais um pouquinho para baixo. Com isso, então, a peça chegará neste ponto do attractor e aqui em cima fica o nosso torno. Vou fazer o mesmo aqui para o segundo torno. Eu vou utilizar o Bar Feather Wall. Vou colocar ele aqui. Só girá-lo para a porta dele ficar para cima. E da mesma forma, aqui no nosso... Só encontrar ele. No nó da operação 2. Vamos colocar também um attractor para ele. Subindo esse attractor um pouquinho. Virando ele para a nossa máquina. Então as peças chegarão para trabalhar no local da máquina 1 e no local da máquina 2 e ficarão viradas conforme a especificidade que colocamos aqui. Após isso também, nós notamos durante a animação que o nosso operador ele ficou muito em cima da nossa caixa. Ficou como se estivesse carregando ela dentro do operador. Então, entrando na aba do operador, vamos clicar nele e vamos arrastá-lo um pouquinho para a esquerda, para que ele carregue a caixa e não fique dentro da caixa, vamos assim dizer. Apenas uma questão estética. E a nossa caixa, que é a nossa peça, nós vamos clicar nela e a altura, que estava apenas 10 de altura, a gente nem tinha mexido nisso, eu vou colocar uma altura de 40. Vai ficar uma peça um pouquinho mais alta, como se fosse um paralelepípedo. Então vai ser uma peça com altura a partir de agora. Também, a partir disso tudo, dessas considerações todas, voltamos aqui no main e vamos criar a visão em 3D. Para fazer isso, se eu quiser que ela apareça já diretamente na animação, a gente vai ter que arrastar algum dos processos para baixo para colocar a animação aqui. Ou eu posso puxar a animação 3D para baixo, então puxo a janela 3D, que está lá em apresentação, amplio ela do tamanho que eu desejar, e ela estará disponível para a gente entrar durante a animação. Só baixar a imagem ou depois mudar a visão do nosso processo. Visualizando ele, só para a gente perceber, como eu coloquei a janela 3D abaixo da visão normal, ela não vai aparecer de cara. Mas se eu abaixar aqui, aparecem os nossos elementos dentro aqui do processo produtivo. Como não entrou peça nenhuma ainda, tem que clicar lá no inserir peça, vou inserir uma e a segunda. As nossas peças têm determinada altura, e podemos ver aqui na visão 2D, 3D melhor dizendo, as alturas de tudo. Nosso operador pega a primeira peça e começa a empurrá-la até a máquina determinada. Aumentando um pouquinho a velocidade, ele chega na máquina, coloca ela bem de frente, como se estivesse abastecendo, e logo após ele já parte para a segunda peça. Aumentando um pouquinho mais a velocidade, só para ele abastecer a nossa máquina, vocês vão ver que após o abastecimento, ele já vem buscar a segunda máquina e a insere logo de frente. Então, com isso, temos um objeto em 3D para a nossa fábrica, no qual depois essas peças invertem de posição e, por fim, elas vão aqui para a nossa área de despacho. Esse foi, então, o nosso modelo de layout funcional, no qual temos funções específicas em cada célula, e caso vocês queiram melhorar ou testar algumas outras funções dele, tentem, por exemplo, aumentar o número de operadores. Será que com 2, com 3 ficaria melhor? Ou verificar o tempo total de produção da peça tipo 1 e o tempo total da peça tipo 2, já que temos fila, temos tempo de máquina, temos a espera de uma peça
sair na frente da outra, e isso atrapalha o processo produtivo no layout funcional. Então são ideias para vocês tentarem calcular, melhorar ou otimizar aqui este nosso modelo. Com isso, então, finalizamos mais um modelo de simulação em eventos discretos. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para o nosso próximo modelo. Muito obrigado a todos por toda a atenção. Abraços!